Bom dia, bem-vindos à ação de 8 de janeiro, uma quarta-feira, uma ação em que temos aqui inicia novamente negativa, depois do fecho também de Nova Iorque, com algumas desvalorizações, mas que não são variações assustadoras ou comportem aqui um acréscimo de receio por parte dos investidores. O Nikkei, nesta madrugada, destacou-se com uma perda de quase 371 pontos, uma desvalorização de 1,6%, Hong Kong e a China continental também desvalorizaram próximo de 1%, a uma média de 1%. No acumulado deste ano, aqui apenas o IBEX e o DAX a comportarem algumas perdas, o IBEX próximo de zero, e aqui já os índices asiáticos também estes dois com algumas pesadas perdas decorridos, que estão aqui umas 5 ou 6 sessões, não sei se tanto, relativamente a este ano. Relativamente ao índice de volatilidade, efetivamente iniciámos este ano próximo aqui dos 12 pontos, mas com as questões geopolíticas, estes fatores de tensão que tiveram impacto sobretudo nos preços da energia. Estamos a falar do crude e nos prémios de risco aumentou aqui a volatilidade que se mantém próxima dos 15 pontos. Em termos dos principais indicadores ou principais factos nesta manhã estão a impactar a formação das expectativas dos investidores. Poderemos aqui elencar o facto de ter havido nesta madrugada houve aqui uma retaliação por parte do Irão, mas também que impactou sobretudo, deverá ter impactado 12 bases militares e, de acordo com a contabilização que se estiver a assistir, terão sido 12 ou 22 mísseis. Não deverão ter afetado as tropas estacionadas no Iraque, mas também o Presidente Trump, dentro de umas horas, também deverá dirigir-se à nação dos Estados Unidos, onde deverá fazer aqui também algum balanço sobre este tema. Por este facto, o crudo aumentou 3%, teremos neste momento com uma variação de apenas 1%, o Brent abaixo dos $69, o WTI nos 63,20 por barril. Mais relevante aqui também a quebra das ordens às fábricas, que caiu 1,3%, contraiu 1,3% quando estimava uma expansão de 0,2%. Este ponto foi bastante negativo. Há aqui um outro ponto mais favorável, tem a ver com a Samsung, relativamente ao resultado operacional, subiu para 7,10 trilhões de wons coreanos, esperava-se apenas 6,49 milhões de wons, portanto aqui uma surpresa positiva. Por parte da Boeing, aqui também houve aqui uma fatalidade com mais de 100 passageiros com um Boeing 737, não sabemos se é MAX ou não, mas que da companhia ucraniana no Irão. Não estará dentro desta questão geopolítica, foi mais um fator, deverá ter sido um fator técnico, mas poderá penalizar aqui o setor da aviação, principalmente o fabricante Boeing. A Varta também teve aqui uma queda de quase 21%, com downgrade aqui por parte de uma casa de investimento. Neste momento deverá estar a desvalorizar aproximadamente 15%. Em termos de principais indicadores, aqui já vos falamos aqui relativamente à evolução dos dados da Alemanha, a confiança dos consumidores também praticamente em linha, a current account também o excedente, foi um excedente em vez de um déficit como verificado no mês de outubro. Aqui os dados mais relevantes provavelmente centram-se depois de amanhã, com os dados do emprego. Então, sumarizando isto tudo, portanto, aqui um possível acordo de tarifas para completar a primeira fase entre a China e os Estados Unidos deverá ser assinado na sessão dia 15, portanto, para a próxima semana. Nesta sexta-feira, os dados do emprego dos Estados Unidos, sexta-feira, estimam-se novamente robustos, todos os valores aqui a mostrar um espaço virtuoso, taxa de desemprego próximo dos 3,5%, relativamente aos crescimentos de salário anualizado próximo dos 3,1%, sem pressão inflacionista, e depois earning season na próxima semana nos Estados Unidos. Começa aqui no dia 14 com o Citigroup, Wells Fargo e JP Morgan. Este tema geopolítico poderá continuar a alimentar aqui, como referimos há bocado,
os prémios de risco, que afetam, claro, de alguma forma o apetite pelo risco, a cotação do Brent, mas tal poderá desvanecer nas próximas semanas se se mantiver apenas num plano mais diplomático e não envolver aqui um conflito militar generalizado à escala. Olhando então para os principais indicadores, principais índices, podemos verificar então que o S&P 500 fez aqui um máximo histórico próximo dos de 3.261, terá fechado próximo dos 3.230, mas aqui este mínimo a 3.180 não está a dar aqui um bom aspecto a este gráfico. Nessa perspectiva, tivemos a quebra do RSI para baixo dos 70% e aqui o cruzamento do MACD. Portanto, estimar-se-ia que gradualmente podíamos caminhar aqui para os 3.180 pontos antes da apresentação dos resultados das empresas dentro de uma semana. Alguma consolidação, não será uma inversão de tendência, apenas aqui alguma consolidação antes de uma nova recuperação. Este cenário ficaria invalidado, claro, se voltássemos aqui aos 3.250, 3.260, então esta consolidação, este cenário desapareceria, então, e voltaríamos a ter aqui uma nova valorização. Se olharmos aqui para o Nasdaq 100 também, mais ou menos, o mesmo desempenho. Este Hammer aqui não parece configurar aqui um bom sinal, ou um sinal positivo para compras, e aqui com os osciladores também a evidenciarem mais algum potencial de consolidação. Olhamos para o Dow também, ele também quebrou esta linha de suporte ou de tendência, os osciladores também a reforçar esta sugestão de alguma consolidação, e temos aqui também o Russell 2000 a fazer aqui mínimos de quase desde meados de dezembro. Portanto, aqui a dar algum sinal de alguma, ou a reforçar um sinal de alguma correção no sentido dos 1636 antes de efetuar uma nova valorização. O Japão, na sessão de ontem, nesta madrugada, fez esta correção com o mínimo abaixo dos anteriores, neste momento a fazer aqui alguma recuperação, portanto, abaixo desta linha de suporte. O índice de Hong Kong também, aqui com alguma consolidação, depois de testar a resistência. Então, neste contexto, temos aqui a Alemanha a navegar entre os 12.986 como suporte, neste momento, os 13.123, topo aqui, provavelmente 13.187, 190, se Nova Iorque efetuar aqui uma nova subida. Aqui com o RSI abaixo dos 50% e com a MACD também valores negativos, não parece que haja possibilidade do DAX evoluir favoravelmente de uma forma isolada. Relativamente ao CAC, também aqui com algum possível topo, possível teste aos 5.906 antes de uma nova subida. Aqui já o IBEX algo pesado, com algum espaço corretivo, teste aos 9.500 pontos em perspectiva e depois 9.403 se o contexto dos mercados for efetivamente de alguma correção, alguma consolidação. Olhamos para o PSI 20 também, dentro aqui do espaço ibérico, a sugerir aqui também um movimento no sentido da média móvel dos 200 dias, 5.112, sentido ascendente 5.231, que inviabilizaria então esta correção. RSI quebrou-se de 50%, cruzamento MACD, portanto privilegiaria aqui algum espaço corretivo antes de uma nova valorização. Podemos olhar também aqui para o PSI 20, para alguns constituintes e verificar que, olhando para já para a Altri, tem aqui algum espaço de consolidação próximo dos 5,74,5, onde se poderá manter quando a Navigator vai testar agora a média móvel dos 200 dias e o mínimo que não verificava desde novembro passado. Maior suporte também mais próximo aqui, próximo entre os 3,35 e 3,40. Maior suporte aqui nos 3,31,60, que constituiria provavelmente alguma oportunidade de entrada e alguma sobrevenda.
portanto, nesse espaço, o setor aqui de pasta de papel poder ocasionar alguma entrada oportunística. Se olharmos para a Mota-Engil também algum espaço de correção, mesmo assim continua abaixo da média móvel dos 200 dias, aqui a oscilar à volta de um 80, próximo de um 80, em algum espaço de consolidação que já nos habituou na primeira quinzena de dezembro. Olhando para o BCP, aqui também nada se passa, algum possível oscilação próximo dos 20 cêntimos, pior cenário então, teste aos 19 cêntimos antes de equacionar uma nova subida antes dos resultados que deverão ser já mais final de fevereiro, princípios de março. Corticeira Amorim mantém alguma expectativa positiva, também pequenos passos corretivos, 1-2 sessões, portanto, potencial upside continua-se a manter, enquanto se mantiver acima, pelo menos, dos 11 euros e depois dos 10,25. Relativamente aos CTT, também aqui um cenário também prontamente construtivo, a fazer aqui alguma recuperação. Hoje vamos falar sobre a REN, que esteve a corrigir quase 3% com a redução da recomendação por parte da Goldman Sachs. Não temos aqui qual seria o impacto, mas poderá ter a ver aqui com a margem de receitas relativamente ao transporte de energia, que poderia estar também relacionado aqui de alguma forma com a quebra dos preços do gás natural, que tem estado a corrigir desde o passado mês de outubro, novembro do ano passado. Portanto, e provavelmente aqui com algum impacto também na REN. Relativamente a nós, portanto, aqui também muita lateralização, continua limite inferior a 4,75, o mínimo de 4,89 que foi em setembro também continua aqui como alguma resistência, alguma dificuldade em fazer alguma recuperação e a manter-se esta empresa de serviço de comunicação, a única cotada no PSI 20, aqui com alguma dificuldade em fazer alguma recuperação. Relativamente à Jerónimo Martins, a propiciar aqui uma oportunidade de compra, pelo menos enquanto estiver acima da média móvel dos 200 dias, 14,58. A Galp, que foi das empresas europeias que mais capitalizou com a subida do preço do crudo, também pelo facto de hoje o Brent ontem ter corrigido e hoje ter anulado grande parte dos resultados, também fazer aqui alguma consolidação, pode ir aqui aos 15,30, 14,25, provavelmente a fomentar aqui um preço de entrada, mas neste momento a fazer aqui então alguma consolidação, primeiro suporte a 15,30, depois provavelmente aqui abaixo dos 15 euros, com suporte mais derradeiro, que provavelmente deverá ser acompanhado pelos investidores que passaram o ano com posições ganhadoras neste título. Relativamente à EDP, também fez aqui um novo topo na transição do ano, próximo dos 3,91, 3,92, portanto 3,77,5, o anterior máximo poderá funcionar aqui como suporte e depois mais próximo dos 3,70 como segundo suporte para poder equacionar aqui uma nova subida. Os osciladores aqui, quer o RSI, quer o MACD, favorecem também aqui algum potencial de descida. Eu penso que já falei nos mais relevantes, peço desculpa se não abarquei todos. Aqui a Mota-Engil também, próximo de 1,75, poderia constituir aqui alguma oportunidade de entrada. Zona SGPS aqui nos 76,7, também a favorecer algum potencial de valorização. Perdão, esta é Sonaicom, Sonai Capital, peço desculpa. Sonai SGPS nos 88, próximo da média móvel dos 200 dias, também a permitir aqui provavelmente uma entrada oportunística de curto prazo, com stops aqui próximo dos mínimos deste ano. Aqui só um ponto relativamente à Navigator, ontem ficou ex-dividendo, razão pela qual também está a efetuar esta variação ou este ajuste. Portanto, olhado para o PSI 20, se observarmos a variação do preço do Brent, verificamos que ele efetivamente nesta manhã vai testar valores ainda
máximos dos últimos 2, 3 meses, porém os 71, 66 ainda não foram testados. A fazer aqui também, anular grande parte dos ganhos, próximo dos 68, 82, média aqui das últimas 2, 3 sessões, alguma dificuldade em se manter a estes níveis, principalmente quando os Estados Unidos têm grande capacidade para colocar também crudo no mercado. Aqui o cobre também mantém uma perspectiva positivista e aqui em suporte também dos mercados acionistas a dar um sinal positivo, principalmente na parte da indústria. Olhando para a dívida, aqui verificamos que mantém-se aqui neste espaço de lateralização, com o que nos premiou já durante 3 meses e deverá se manter. Aqui com o Bund também, de alguma forma, limitado pela resistência dos quase 173 pontos que deverá ter testado nesta madrugada, com o suporte na média móvel dos 200 dias. De um ponto de vista fundamental, provavelmente não faria tanto sentido termos aqui grandes valorizações, senão como ativo de refúgio. Olhando para os treasuries norte-americanos, mais ou menos o mesmo sentimento, aqui muito próximo também da média móvel dos 200 dias, sem grande capacidade ou sem grandes estímulos para compras desta dívida de longo prazo, exceto como ativo de safe haven. Olhando para o euro-dólar, aqui na média móvel dos 200 dias, alguma incapacidade de superar o anterior valor, o anterior máximo de 1,1240, neste caso 1,1239, aqui a testar a média móvel dos 200 dias, provavelmente 1,1113, 1,1075 poderão ser os principais suportes. Provavelmente vai descontar aqui os bons dados norte-americanos da próxima sexta-feira, daí a estimular aqui alguma evolução no sentido de 1,1075, podendo clarificar então na próxima sexta-feira, depois da manhã, com alguma evolução. Já a Libra mantém-se aqui robusta, no sentido de 1,33, enquanto se mantiver esta perspectiva do Brexit, que carece. Ainda faltam umas sessões, agendado para o próximo dia 31, é curioso ainda não haver grandes dados, se teremos aqui um hard Brexit, um Brexit ordenado, à partida o mercado estará a descontar aqui um Brexit ordenado e alguma valorização, um sentimento mais positivo. Por aqui, se mantemos a correlação com o euro-dólar, haveria uma perspectiva de alguma recuperação deste par, que não se está a verificar, continua aqui com alguma fraqueza, mas como referi, teremos dados aqui a pressionarem mais este movimento. Antes do ouro, valerá a pena referir aqui a evolução do yuan chinês, provavelmente com suporte a 6,90, quebrado aqui a média móvel dos 200 dias. Diria que teremos agora um teste aqui próximo dos 86 cêntimos, 6 yuans 86, 87 por cada dólar. Aqui na perspectiva de que seja celebrado este acordo de fase 1 e depois com os restantes durante o próximo ano. Olhando então para o ouro, que está em valores de 2013, alguma extrema sobrecompra com a RSI a 88,5, portanto quebrado aqui os 1.600 nesta sessão, nesta madrugada, provavelmente aqui mantém-se algum espectro de consolidação no sentido de 1.517 antes de uma nova subida. Portanto, a funcionar aqui como ativo de refúgio, também tal como a dívida. E a dar aqui um sinal do que se está a verificar em termos desta questão geopolítica. Portanto, sumarizando tudo, os mercados parecem estar a fazer aqui algum compasso de espera, alguma consolidação dos ganhos que vimos assistindo. Não esquecermos que desde outubro tivemos aqui uma boa valorização, como é patente aqui neste gráfico do S&P. Esta consolidação se poderia verificar até aos dados do emprego e depois a earnings season também começa na próxima semana a dar aqui um outro sinal, alguma positividade, algum espírito mais construtivo no sentido da valorização. Esta interrupção poderá estar mais relacionada com estes temas geopolíticos que provavelmente tendem de alguma forma a desvanecer, então entramos mais nos temas mais substanciais como os dados micro e macro, aí a prevalecerem e com o mercado a correlacionar a sua
o seu apetite pelo risco, mais pela evolução, então, das expectativas de crescimento dos resultados por ação e das variáveis macroeconómicas. Último ponto antes de fecharmos, Varta, aqui a fazer esta correção, ainda acima da média móvel dos 200 dias, mas aqui no suporte dos 92,80. O consenso do mercado deverá andar aqui próximo dos 125. Provavelmente aqui para alguns investidores mais traders ao risco ou mais apetite ao risco, provavelmente podem estar a equacionar aqui algum posicionamento. Era isto que tínhamos para destacar nesta sessão. Continuamos aqui com os votos de um próspero 2020 e com excelentes resultados. Um bom dia e uma boa sessão.